Muito bem, gostaria de agradecer a Lívia por esse convite especial. E é um prazer mais uma vez compartilhar as boas novas de Cristo Jesus aqui com os irmãos de Miguel Couto. E o assunto que nós vamos abordar nessa noite é a verdade sobre a volta de Jesus. É um tema importante, muito importante, que está dentro da palavra de Deus. Eu gostaria de saber, antes, porém, se tem alguma visita não adventista aqui em nosso meio. Tem alguém? Não? Todos são membros? Ah, tem uma jovenzinha aqui. Eu gostaria de presenteá-la com um livro. Gostaria de chamá-la aqui à frente. E esse livro tem como título Esperança Viva, uma escolha inteligente. Qual é o seu nome? Brenda, que essa leitura possa ajudar você, Brenda, no seu crescimento espiritual, que possa ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Eu gostaria de pedir, já está aqui projetado, né? A verdade sobre a volta de Jesus. Que tema fundamental e importante, né? Para que nós cristãos saibamos tudo o que vai ocorrer nesse dia tão maravilhoso, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em São João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. No entanto, já está projetado aqui. Pode passar mais um, irmão? Obrigada, minha querida. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque temos mais uma oportunidade de abrir a Tua palavra e podermos estudá-la em tão boas circunstâncias. Pedimos que o Seu Santo e bondoso Espírito possa iluminar as nossas mentes e que esse estudo possa ser uma força, uma ajuda, uma bênção para o nosso crescimento e para o nosso preparo espiritual para a Tua breve volta. Amém. Ó Pai, usa a Tua serva tão pequena assim, mas que se coloque em Tuas mãos para que o Senhor a use de acordo com a Tua santa e gloriosa vontade. Que a Tua igreja seja edificada nessa noite com esse estudo, Senhor. É o que humildemente nós te suplicamos e desde já nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler? Diz assim: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se eu chegar um pouquinho mais perto. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é uma promessa, né? Jesus está prometendo: voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam também vocês. Que promessa maravilhosa, né? É uma promessa que nesse dia nós vamos ficar livres do pecado e de toda a consequência dele, toda a consequência do pecado. Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo, saíram dos próprios lábios de Jesus. E, sendo assim, nós podemos confiar nessa promessa. Foi o próprio Cristo que disse. E essa promessa está na palavra de Deus mais de 2.500 vezes. Tem essa referência na volta de Jesus. Aqui na palavra de Deus, mais de 2.500 vezes. Tem um outro texto que confirma essa promessa. De
diversos textos, né? Mas vamos ler mais um. Pode passar o próximo, por favor, meu irmão? Lá em Atos, capítulo 1, versos 9, do 9 ao 11. Capítulo 1, versos 9, do 9 ao 11. Diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Pode passar o próximo, por favor, meu irmão? Está aí, queridos, essa cena. Chegou o dia que Jesus subiu, voltou para o céu. E aqueles são os discípulos. Quando eles viram Jesus subindo, eles ficaram temerosos, né? O que poderia acontecer com eles? Mas 2 anjos vieram e disseram para eles: por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que agora o viste subir, há de vir assim como o viste subir. Assim como estão vendo subir. Após a ressurreição, eles ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados e o anjo veio para confortá-los. Então, é certo, é certeza, Cristo vai voltar. A Bíblia afirma por mais de 2.500 vezes: quer eu creia, quer não, Jesus vai voltar. Quer você creia, quer não, Ele vai voltar. Quer eu aceite Jesus como meu Salvador pessoal, Ele vai voltar. Quer não aceite a si mesmo, Ele vai voltar. Se eu frequentar uma igreja, Ele vai voltar. E se eu não frequentar uma igreja, Ele também vai voltar. Se eu tenho algum vício, se você tem algum vício, Jesus vai voltar. E se a gente não tiver, Ele vai voltar da mesma forma, não é? De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que os sinais anunciam a sua volta. Os sinais anunciam a breve volta de Jesus. Agora uma pergunta intrigante: como será a volta de Jesus? O que vai acontecer nesse dia? É uma pergunta que você já parou para pensar? Como será esse grande, o maior acontecimento da história? Como será a volta de Jesus? Essas perguntas devem ser respondidas à luz da palavra de Deus. E devemos prestar bastante atenção para não ficarmos com dúvidas sobre esse grande e maravilhoso evento. Eu digo dúvidas, meus queridos, porque tem muitas pessoas que acreditam que a volta de Jesus não será visível. Tem muitas pessoas que acreditam em um arrebatamento secreto e ainda dizem que Ele não vai voltar, porque se Ele voltar, muitos poderão matá-lo novamente. Só que dessa vez, a segunda vinda de Cristo, Ele não vai vir mais como um bebê, Ele não vai vir mais para morrer pelos nossos pecados, mas Ele vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que maravilha, não é, meus irmãos? Pode passar o próximo, irmão, por favor. Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. Vamos ler? Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande
Assim será a vida do Filho de Deus. Amém? Amém. Amém. A Bíblia diz que Jesus virá com milhares e milhares de anjos tocando trompeta. Que maravilha, não é? Que maravilha. Dá para começar a imaginar essa cena? Dá para começar a você se imaginar ali, contemplando aquela cena grandiosa, Jesus vindo nas nuvens dos céus. Os céus estarão escuros, nuvens carregadas, quando uma nuvenzinha branca, bem pequenininha, aquela nuvenzinha assim do tamanho de um punho fechado, lá em cima, bem pequenininha, e os olhos dos filhos de Deus fitos naquela nuvenzinha branca, pequenininha, e aquela nuvem, ela vai se aproximando, se aproximando, e quando ela chega assim, mais perto da terra, os filhos de Deus veem que não é uma nuvem normal, ela é uma nuvem de anjos. É uma nuvem de anjos, formada por anjos, muitos, milhares e milhares de anjos, com Jesus também. Jesus virá dessa maneira. Jesus virá nas nuvens, todo olho o verá. E ao chegar mais perto da terra, todos os anjos, Jesus dará uma ordem. Pode passar o próximo, por favor, meu irmão? Olha só o que diz lá, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que lhe ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentar? Não. Apocalipse 1 diz: todo olho verá. Todo olho verá. Pode passar o próximo, por favor? Haverá um terremoto, irmãos. Um terremoto como nunca houve. A terra irá tremer. E aí Jesus dará uma ordem. Sabe qual é a ordem? Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor, está bem clarinho aqui, deixa eu ver se descerá do céu, e com o alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tomara eu e você, se já não estivermos vivos nesse dia, que possamos fazer parte dessa primeira ressurreição. Porque a Bíblia fala que haverão outras ressurreições, mas os filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que o aceitaram como seu Salvador pessoal e procuraram seguir os caminhos de Deus, foram fiéis à palavra de Deus, esses que morreram fiéis vão fazer parte dessa primeira ressurreição. Não é maravilhoso, meus irmãos? Mas tem ainda um outro grupo de pessoas, que são aqueles que vão estar mortos também, só que eles morreram. Aquela pessoa que você visitou, não é? Que você ofereceu um estudo bíblico, aquela pessoa que não quis aceitar, não quis, rejeitou a Cristo, rejeitou estudar a sua palavra. Esses vão continuar mortos. Pode passar o próximo, por favor? Olha só, nesse dia, irmãos, da volta de Jesus, vão existir duas classes de pessoas. A primeira classe é do lado esquerdo da igreja, ok? Vamos falar dos justos vivos e dos justos mortos. Só o lado esquerdo, justos vivos e justos mortos. Os justos vivos somos nós. Vamos supor, no dia da volta de Jesus, vão existir os justos vivos, nós que procuramos fazer a vontade de Deus,
caminho, sermos fiéis e leais aos princípios da palavra de Deus, que não passarão pela morte, os justos vivos por ocasião da volta de Jesus. E vão existir também os justos mortos, como eu acabei de falar, aqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, fiéis, leais aos princípios de Deus. Eles vão ouvir a ordem de Jesus para levantarem os túmulos, e os justos mortos vão ressuscitar na primeira ressurreição. E essas duas classes, queridos irmãos, serão levados pelos anjos ao encontro do Senhor dos ares. Esse é um arrebatamento visível. A Bíblia diz que o arrebatamento não tem nada de invisível. Haverá sim o arrebatamento, mas visível. E a Bíblia diz: todo olho verá. E assim é que nós vamos subir para as mansões celestiais com o nosso querido Senhor. Mas do outro lado, do lado direito da igreja, tem a outra classe de pessoas. Tem os ímpios vivos e também tem os ímpios mortos. Os ímpios vivos, aqueles que vão, Jesus está voltando, mas eles nunca quiseram saber de Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. Você convidou, meu querido irmão, minha querida irmã, você visitou, você orou, você ofereceu um estudo bíblico. Quantos convites! Mas infelizmente, eles não quiseram. Eles mesmos rejeitaram. Esses, meus queridos, não vão suportar o brilho da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, naquela glória, naquele esplendor, eles vão pedir que os montes e rochedos caiam sobre eles, porque eles não vão suportar o brilho, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus milhares e milhares de anjos. Eles vão pedir para morrer, eles vão morrer. Os ímpios vivos, eles vão morrer. Agora, os ímpios mortos vão continuar mortos durante 1000 anos, que é o período do milênio. Esse já é um outro estudo sobre o milênio. É um estudo maravilhoso, não é? Vale a pena a gente recordar, a gente estudar a palavra de Deus. Mais um, meu querido irmão, mais um slide. E agora, meus queridos, os justos subiram, os outros seres humanos, os ímpios, morreram. A terra ficou como? Vazia. A terra ficou escura, vazia. E só sobrou Satanás. É por isso que a gente fala, a Bíblia fala que Satanás será preso por uma cadeia de circunstâncias. Qual é a circunstância que vai prender? Vai ter algema literal de verdade? Vai ter uma prisão na cela? Não. A Bíblia diz que ele vai ficar preso porque ele não vai ter ninguém para tentar. Satanás não vai ter ninguém para destruir e para matar. Porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então ele vai ficar preso, porque para ele isso vai ser horrível. Não vai ter ninguém para tentar, para destruir, para matar. É por isso que ele e os seus anjos, os anjos maus, os demônios, eles vão ficar presos por uma cadeia de circunstâncias, porque não vai ter ninguém para tentar. Isso tudo, queridos, ocorrerá no dia da volta de Jesus. Como eu falei, né? A Bíblia diz: todo olho verá, à luz da palavra de Deus, as afirmações de arrebatamento secreto e dizer que Jesus vai voltar pelo olho da fé. Essas afirmações, meus queridos, são totalmente erradas. Elas não têm apoio bíblico. Elas não têm apoio bíblico. O arrebatamento será visível. Visível. Não tem nada de secreto.
arrebatamento será literal, visível. Seremos levados pelos anjos de Deus e encontraremos a Jesus nos ares. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não tem nada de secreto. A história que a gente ouve por aí muitas vezes, que muitos acreditam, o motorista ou o piloto de avião vai subir e o carro e o avião ficará desgovernado. Meus queridos, essas doutrinas não têm base bíblica. Não tem base bíblica. A Bíblia diz, 2 Coríntios, que você pode anotar se você quiser, 2 Coríntios 6, capítulo 6, verso 20, diz: hoje é o dia da salvação. É hoje. Por quê? Nós estamos vivos agora, né? Mas nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a pouco. Não é? Pode ser que a gente perca a vida, nós não queremos isso, né? Mas nós estamos aqui nesse mundo, somos vulneráveis, seres vulneráveis. E você está preparado? Você está preparado com Cristo? A Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Nesse pacote de arrebatamento secreto, vem junto que haverá uma segunda chance. Quando a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. O ladrão na cruz, ele foi alcançado, porque ele, antes de morrer, ele falou o quê? Senhor, quando entrares no teu reino, né? Aquilo significa o quê? Que ele estava aceitando Jesus como seu salvador pessoal. Ele estava arrependido daquela vida de pecados. E ali houve salvação naquela vida. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Anota aí, Hebreus capítulo 9, verso 27. A Bíblia diz, não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. Meus queridos, eu já estou finalizando. A Bíblia fala desse evento grandioso, não é? Maravilhoso, nesse dia. Eu quero estar pronta. Eu quero estar preparada. Eu quero estar pronta, não só eu, mas eu quero estar ali com meu esposo, com meu filho, com a minha nora. Eu tenho certeza que você também vai querer estar pronta, preparada com a sua família nesse dia. E agora vem uma pergunta: o que a Bíblia diz sobre o preparo para a volta de Jesus? O que diz a Bíblia? Como deve ser esse preparo? O que eu devo fazer para estar preparada para a volta de Jesus? Eu gostaria de pedir que o irmão passasse por gentileza. Ainda aqui mais uma passagem, né? Mateus capítulo 24, 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, olha, do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Alguém pode ficar sem ver um relâmpago? Pode? Não, um clarão forte, né? Um barulho da trovoada, todos podem ver. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia diz que a vinda de Cristo será visível, literal. Vamos ver então o próximo slide, por favor. Aqui, meus irmãos, 5 passos para o preparo para a volta de Jesus. 5 passos. Primeiro passo, estudar a Bíblia com oração diariamente. Estudar a Bíblia com oração diariamente. Temos feito isso? Ou temos colocado as outras coisas, as coisas seculares em primeiro lugar? Estudar a Bíblia
com oração, diariamente. Passo número 2, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Você já passou pelas águas do batismo? A jovenzinha ali? Ainda não, né? Mas com certeza você terá o prazer e o privilégio de passar, porque essa é a maior e melhor escolha que o ser humano pode fazer. A maior e melhor escolha. Aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Por quê? Porque as coisas desse mundo são falsas felicidades, falsa felicidade. Os prazeres deste mundo, que este mundo oferece, são prazeres que passam, são ilusões. Mas o caminho de Deus é aquele que traz a verdadeira felicidade. Então, a maior e melhor decisão, escolha que o ser humano pode fazer é aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Terceiro passo para o nosso preparo para o encontro com Jesus: obedecer os 10 mandamentos descritos em Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Não são 9, não são 8, não são 7 e assim por diante. Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus. Revelam o caráter. Revela o amor de Deus por cada um de nós. Porque tudo que está contido nos 10 mandamentos é para o meu próprio bem. Então, os mandamentos de Deus não são penosos. Mas muitos não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas é para o meu próprio bem. É para o meu próprio bem. Se existem as leis do trânsito, é para quê? Se eu não obedecer àquela lei, o que pode acontecer comigo? Morrer, porque o meu veículo vai entrar em choque com outro veículo e eu posso morrer, a minha família. Então as leis existem para o nosso bem, para nos proteger. A mesma coisa são os 10 mandamentos. Eles existem, queridos, para o nosso próprio bem. Nós seremos felizes se nós obedecermos, se nós formos leais ao que Deus pede de nós. O quarto passo: ser batizado por imersão, assim como Cristo foi no Rio Jordão. Esse é o quarto passo para o nosso preparo para o encontro com Jesus. E o quinto passo: permanecer firme na fé até o fim, aconteça o que acontecer. Ellen, mas então você está dizendo que eu vou passar aqui pelas águas, né? Vou ser batizado e depois eu não posso mais pecar até Jesus voltar? Permanecer firme não é a mesma coisa de nunca mais pecar. Não é a mesma coisa. Porque os filhos de Deus que procuram fazer a vontade de Deus, que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, ele pode até cair. Mas se ele cair, ele se arrepende, ele pede perdão, segura na mão de Jesus e continua caminhando. Porque a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a impureza. Amém? Então, meus queridos, você quer dar esses 5 passos? Você quer dar esses 5 passos para estar preparado quando Jesus voltar? Para subir com ele? Eu acredito que sim. Eu quero estar preparado. Eu quero dar esses 5 passos. Eu quero ser uma testemunha de Jesus. Eu quero permanecer com ele. Eu quero estar preparado. Meus queridos, não é tempo de brincar de ser cristão.
é que você, eu, todos nós possamos estar prontos naquele grande dia da volta de Jesus. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, para que a cada dia, nós possamos ter em nossas mentes o nosso preparo para o encontro com Cristo. Que Ele possa gravar em nossas mentes os 5 passos para esse preparo. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite, em nome